História Real da Vovó, o inesperado romance que mudou a vida do genro para sempre. Era um dia cinzento quando Lucas chegou ao chalé nas montanhas. Um lugar que prometia descanso, mas que ele mal sabia que guardava segredos capazes de revirar sua vida. Clara, sua esposa, convidara toda a família para um fim de semana especial. Lucas sempre foi aquele tipo de homem prático, focado na carreira, naquela rotina sufocante que o mantinha longe de sentimentos profundos. E assim, quando a avó de Clara, Dona Edith, começou a falar sobre um amor secreto que vivera na juventude, Lucas lançou um olhar desaprovador. O romance dela parecia só mais uma história velha e sem graça. Mas ao ouvir a voz suave e nostálgica de Dona Edith, algo mudou. Com os olhos brilhando, ela começou a relatar como seu coração pulsava por um artista boêmio, um homem que desafiará as normas da época. Suas mãos balançavam, gesticulando, enquanto ela contava como eles se encontraram à luz de uma fogueira nas montanhas. E ali, naquele momento, Lucas percebeu que estava sufocando em sua própria vida. Clara estava cada vez mais distante, perdida em suas ambições. E a história daquele amor aprisionado naquelas cartas revelava uma faceta dele que ele nunca ousou explorar. As revelações foram se desdobrando e o clima no chalé ficou denso, quase palpável. O cheiro de madeira antiga ao redor parecia ficar mais pesado a cada palavra de Dona Edith. Enquanto ele escutava sobre os dilemas e sacrifícios do passado da avó, Lucas notou uma sombra pairando sobre seu próprio casamento. Um sussurro surgiu em sua mente. Clara havia falado uma vez sobre o amante de sua avó, um mistério que a cercava. Ele sentiu um frio na barriga ao confrontar essa verdade. Um eco do passado que poderia desmoronar sua segurança. Dona Edith terminou sua história com lágrimas nos olhos. Um amor que nunca teve a chance de florescer. A atmosfera se tornou elétrica. Todos em volta estavam hipnotizados. Mas as ramificações daquele fim de semana o consumiam. De onde viera a coragem da avó? E ele, será que teria a força necessária para enfrentar seus medos e buscar a verdade que sempre evitou? Olhando para o bilhete, a dúvida queimava dentro dele. O que ele realmente queria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas observava o bilhete em branco, seu coração acelerava. Ele queria escrever. Contudo, o passado da avó o assombrava. O que ele realmente queria? A pergunta ecoava em sua mente. O que seria de seu casamento se Clara estivesse mesmo em busca de algo mais, como o amor de Dona Edith? Foi então que, como um relâmpago cortando um céu nublado, a porta do chalé se abriu abruptamente. Uma mulher jovem entrou, ensopada da chuva que começara a cair lá fora. Seus cabelos escuros estavam grudados ao rosto, mas havia algo inegavelmente familiar nela. Lucas piscou, sem entender. Não podia ser. Era Maria, a antiga namorada de Clara,
aquela que todos pensavam ter desaparecido. A mulher olhou para Clara, um misto de dor e alívio em seu olhar. Eu vi que você estava aqui e eu precisava falar com você. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que Maria tinha a dizer? E por que ela voltava agora? Ele não entendia o impacto que isso traria para sua vida. Eu não consegui ficar calada. Maria respirou fundo, as mãos trêmulas. Tem coisas que você precisa saber. O que aconteceu entre nós, entre você e eu, Clara, não foi o que todo mundo pensa. A sala parecia encolher ao redor deles. Os olhares se voltaram para Clara, que palpitava entre o medo e a curiosidade. Do que você está falando? Clara perguntou com a voz entrecortada. Dona Edith, que tinha estado tão envolvida em sua própria história, agora estava em silêncio. Os outros parentes estavam tão perplexos quanto Lucas, mas ele sentiu um desconforto crescente. O passado estava tomando forma bem na sua frente. Eu não! Não posso ser só uma memória para você. Maria continuou. Houve algo mais, algo que precisa ser revelado. Antes de eu sumir, algo terrível ocorreu. Ao ouvir aquelas palavras, Lucas sentiu um aperto no peito. O que poderia ser? Que segredo estava prestes a ser exposto? Eu não posso deixar isso para depois. Clara, você tem que saber a verdade sobre o motivo da minha partida. Foi por você. Por nós. Maria hesitou e as mãos dela começaram a tremer. Uma sombra de desespero cruzou seu rosto. Eu descobri que havia algo que você sempre quis saber. Uma verdade que pode mudar tudo. A tensão era insuportável. O cheiro da madeira antiga do chalé misturava-se com a umidade do ar, e um golpe de vento fez a porta bater. Os corações batiam acelerados. O sangue ferveu nas veias. Fala logo, Maria! Lucas não aguentou mais. Ele sentiu que se não ouvisse a resposta agora, poderia não sobreviver a mais esse choque. Clara, você é mais do que imagina. E o amor da sua avó, isso tem a ver com você. A história de Dona Edith não terminou em cartas e fotografias. Ela começou uma terceira parte. Você não tem ideia do porquê eu fui embora. Tem uma conexão que... Justo nesse instante, a luz do chalé piscou e um barulho ensurdecedor fez todos se calarem. Um brilho inteiro. Lucas, o que está acontecendo? A voz dela estava quase distorcida. Ele não sabia, mas sentia a verdade espreita. O que aqui se desenrolava poderia ser muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O cerco se fechava ao redor deles. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas em um cenário que ele nunca esperaria. A carga emocional do momento era pesada. E antes que qualquer coisa pudesse ser dita, mais um barulho ensurdecedor ecoou. Como se as paredes da história que eles conheciam começassem a desmoronar. O que mais estava prestes a ser revelado? O bilhete em branco na mesa parecia agora um símbolo do que ainda estava por vir. Um novo começo estava em cena, mas a pergunta era: quem sobreviveria a essa tempestade emocional? O barulho ensurdecedor da janela estourando ainda reverberava nas paredes do chalé, como um eco distante, quando a sala se encheu de tensão. Lucas, com o coração martelando no peito, piscou enquanto tentava processar a cena. Clara o olhava apavorada e Maria, ainda encharcada, tremia visivelmente. E então, no meio do caos, veio a revelação inesperada. Uma voz profunda e familiar ressoou do canto escuro da sala. Vocês não deveriam estar aqui!
Lucas virou-se em direção à origem da voz e, para seu completo espanto, viu Carlos, o irmão mais velho de Clara, que todos pensavam que estava longe, em uma viagem de negócios. Ele não só estava ali, como se apresentava de maneira diferente, com uma expressão intensa e preocupada. O olhar dele passava entre Clara e Maria, como se tudo ali estivesse se entrelaçando em um plano que ele conhecia bem. Você tem que ouvir a verdade antes que seja tarde demais, Carlos continuou, sua voz rugindo como um trovão que competia com a tempestade lá fora. Ele avançou, aproximando-se do grupo. Maria, eu nunca pensei que você voltaria, mas a situação é mais complicada do que imagina. A conexão que vocês têm não é por acaso. A eletricidade no ar aumentava. Clara estava paralisada entre a perplexidade e a ansiedade. Lucas, por outro lado, sentiu seu estômago revirar. Que conexão? Ele exigiu saber, incapaz de conter sua frustração. As palavras de Maria, as revelações da avó, agora isso! Seu mundo estava desmoronando ao seu redor. A história que a avó de Clara guardou não se trata apenas de amor, Carlos respondeu, o olhar fixo na avó, que agora estava com as mãos sobre o coração, a expressão distante, como se recordasse algo profundo. Dona Edith fez escolhas que ecoam em vocês. Clara, você não faz ideia do que está envolvido. Clara balançou a cabeça, confusa, mas curiosa. Carlos, o que você sabe? O que está acontecendo aqui? Eu sou mais do que um irmão só. Sou seu guardião, suas memórias são minhas também. Carlos revelou, a voz falhando. O silêncio se instalou como uma máscara pesada. O que você não sabe é que nossa linhagem carrega segredos. Eu sei o que aconteceu, o porquê de Maria ter desaparecido. Todos na sala tremeram. O ar parecia encher com uma mistura de medo e expectativa. Lucas não podia compreender. O que você quer dizer com isso? Ele estava preparado para gritar, mas a verdade tinha um peso que o deixava sem fôlego. Um pacto que fizemos, uma conexão entre nossas histórias que nos liga de maneiras que você não consegue entender. E a razão pela qual Maria sumiu tem tudo a ver com esse amor da avó. Carlos falou lentamente, como se cada palavra precisasse de um momento para ser digerida. Me diz que não é verdade, por favor. Clara sussurrou em um tom que quase quebrava. Os olhos dela piscavam e brilhavam com lágrimas ameaçando despencar. É verdade, e a razão pela qual estou aqui é porque um jogo começou. E vocês três fazem parte dele. Precisamos decidir como seguir, mas o tempo está acabando. A urgência na voz de Carlos era palpável. Todo o corpo de Lucas pulsava com uma sensação de que algo muito maior se aproximava. Antes que qualquer um pudesse processar o que estava dito, um estrondo de energia cortou o silêncio novamente. A eletricidade piscou e, de repente, todos sentiram a sala tremer, não apenas por causa da tempestade. Era como se a própria estrutura do chalé estivesse sendo ameaçada e havia uma sensação, uma presença, algo que pareciam ter despertado. Levante-se! Temos que sair daqui agora! Carlos gritou, com determinação misturada com pânico. A verdade estava próxima de ser revelada, mas em que direção isso levam eles? O relógio estava correndo e a possibilidade de um desfecho aterrorizante se aproximava. O que um simples amor escondia? Lucas sentia uma pesada demanda por respostas, mas sabia que, naquele momento, o que realmente importava era o espaço em branco diante dele, exatamente como o bilhete que ainda estava na mesa.
Ele olhou para Clara e ela parecia uma mistura de medo e determinação. Agora mais disposta do que nunca a descobrir até onde essa história os levaria. Lucas, com o coração martelando no peito, piscou enquanto tentava processar a cena. Clara olhava apavorada e Maria, ainda encharcada, tremia visivelmente. "Levante-se! Temos que sair daqui agora!" Carlos gritou, com determinação misturada com pânico. A verdade estava próxima de ser revelada, mas em que direção isso levando eles? Um sussurro cortou o ar tenso. Já é tarde demais. A voz era familiar e fria, ecoando como um sopro ameaçador. Todos se viraram lentamente para ver de onde viera, e então, na porta, uma silhueta emergiu da escuridão. Era Aline, melhor amiga de Clara, com um olhar que misturava desespero e determinação. "Vocês não estão sozinhos nessa", Aline disse, seu tom urgente. "Eu sei a verdade. É sobre Dona Edith, sobre você, Clara, e sobre todos nós." O coração de Lucas disparou ao ouvir o nome da avó. Ele precisava da verdade. Mas o que Aline poderia saber que ninguém mais sabia? "O que você está dizendo?" Ele a encarou, tentando controlar a ansiedade. "A verdade é que o amor da sua avó não é uma simples história de amor. Não é um conto de fadas perdido no tempo. É um legado. E, Clara, você faz parte dele." Aline hesitou, as mãos tremendo ao balançar os papéis que carregava. A sua avó fez um pacto que envolvia sacrifícios. O ar frio do chalé parecia se tornar denso. O relógio na parede parecia marcar o tempo em câmera lenta, enquanto todos aguardavam a continuação da história. O homem do amor dela, aquele artista boêmio, ele não morreu como todos pensavam. Ele foi confrontado. E ele é alguém que ainda está vivo, que quer voltar para a vida de vocês. Aline disse, e o sussurro de surpresa percorreu a sala. Lucas estava completamente em choque. Como assim? O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Sua mente girava, tentando juntar as peças. Faz todo sentido, e há mais. O artista não era só um amante. Ele estava preso por causa do pacto. Ele precisava de um descendente da família para romper essa maldição. E, Clara, você é a chave. Aline conseguiu transmitir uma urgência que gelava o sangue nas veias de todos ali. Eu sou a chave? O que significa isso? Clara estava quase em pânico, a confusão estampada em seu rosto. Dona Edith se sacrificou por você e Carlos, e agora a tempestade está ligada a isso. O retorno desse homem trará consequências terríveis, não só para você, mas para todos nós. Lucas sentia que seu peito ia explodir. O que Aline estava dizendo desafiava tudo o que eles haviam acreditado até então. Ele olhou para a avó, agora com a expressão de quem carrega um fardo muito maior do que aparenta. E se isso for verdade, o que vamos fazer? Como um relâmpago cortando o céu, uma ideia formou-se na mente de Lucas. Se a avó fez uma escolha que os ligava a um mundo desconhecido, o que isso significava para o relacionamento dele com Clara? E se tudo o que eles conheciam estivesse prestes a desmoronar? Precisamos descobrir quem é esse homem, disse Lucas, com a voz firme. Não podemos deixar que o passado defina nosso futuro. Aline olhou para ele, máscara de desespero, mas uma sombra de esperança dançando em seus olhos. Mas antes que eles pudessem planejar qualquer coisa, uma onda de energia repentina fez o chalé tremer de novo. Um vento forte soprou, fazendo as janelas estourarem uma vez mais. A complexidade do caos aumentou e um grito ecoou pela sala. Ele está chegando! Gritou Carlos.
os olhos arregalados com um terror que não podiam ignorar. A partir desse momento, tudo o que eles tinham certeza estava em risco. O que mais estava prestes a ser revelado? O que esse retorno significava? Lucas sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a abrir, e o futuro que antes parecia claro se tornava uma névoa obscura. O caos ao redor deles anunciava mudanças drásticas, e todos os segredos que se entrelaçavam por gerações estavam prontos para serem desenterrados. E a mente de Lucas queimava com a única certeza: nada seria como antes. O barulho Lucas sentia o peso da verdade nas palavras de Aline, mas antes que pudesse processar tudo, algo sombrio se desenrolou. "Ele está chegando!" gritou Carlos, os olhos arregalados. O pânico pulava em seu rosto, mas havia mais. Lucas percebeu um movimento nas sombras do canto da sala, onde a luz tremia devido à fumaça que entrava pelas janelas quebradas. Então, uma figura conhecida, familiar, se revelou. A expressão de Maria se transformou. "Não! Isso não pode ser!" Ela se afastou de todos, seu olhar vazio, quase em choque. "Você não deveria estar aqui!" Ela falou, dirigindo-se a Carlos, e o tom de sua voz soava aterrorizado. Carlos, incrédulo, hesitou. "O quê? O que você está dizendo, Maria?" Antes que alguém pudesse pensar em outra coisa, a sala tremeu novamente. Desta vez, o chão pareceu se abrir sob os pés deles. Uma luz súbita irrompeu e todos foram temporariamente cegados. Quando a claridade dissipou, uma nova presença estava ali. Uma mulher alta e elegante apareceu, seus olhos escuros brilhando como faróis na escuridão. Lucas arregalou os olhos, reconhecendo-a. "Dona Edith!" ele exclamou, mas ela não parecia a avó que todos conheciam. Sua voz soava etérea, quase sobrenatural. "Chegou a hora de vocês conhecerem a verdade." Todos estavam paralisados. Clara olhou para a avó à espera de respostas, mas a expressão da mulher era enigmática. "O amor verdadeiro não conhece limites", disse ela, como se falasse em enigmas. "O pacto que fiz transgrediu o tempo, e eu sou a mãe de todos vocês." As palavras de Dona Edith reverberaram, fazendo o coração de Lucas disparar. "Mãe? O quê? Como assim?" Maria, em um gesto de desespero, correu até Dona Edith. "Você me deixou para trás. Por que você fez isso? Você não podia me trazer." "Eu sou parte disso." "Você é?" "Oh!" Dona Edith respirou fundo. A sala estava em pânico, todos trocando olhares. A verdade não parecia pertencer a este mundo. "Você é a filha que eu nunca pude ter, o amor que eu lutei por proteger." "Filha?" Clara repetiu, sua voz quase um sussurro. Lucas sentiu seu estômago revirar. Isso não pode ser real. E então, algo na sombra se agitou novamente. A energia na sala tornou-se densa, quase palpável, como se o próprio espaço estivesse sufocando todos. Um grito cortou o ar. "A verdade de nossa família é mais obscura do que você imagina!" Uma nova voz, intensa e fria, ressurgiu. Era um homem, alto, com um olhar que queimava com ira. "Quem é você?" Lucas exigiu, a raiva fervendo dentro dele ao ver a expressão do homem. "Eu sou o passado que você não pode escapar. O artista." A revelação caiu como uma pedra. "E é hora de você, Clara, decidir que caminho vai seguir. Você pode quebrar o pacto, mas isso exigirá um sacrifício." Clara estava em choque.
A expressão em seu rosto mudou de descrença para uma terrível compreensão. Não, você não pode estar falando sério. As palavras do homem giraram no ar e a tensão era quase insuportável. O que cidade e família achavam ser um simples amor guardado se transformava em uma tempestade onde segredos, identidades e sacrifícios se entrelaçavam. A ligação que eles compartilham era mais profunda do que poderiam imaginar. E enquanto todos lutavam com essa nova realidade, Alice se aproximou, olhando para Dona Edith. Você fez isso, não fez? Você selou escolhas que nos levaram até aqui. A determinação em sua voz era como um grito por justiça, mas a sombra do artista pairava sobre todos. Escolhas, sim. Dona Edith respondeu, a dor e o orgulho misturados em sua voz. Mas agora, vocês precisam escolher. Romper com o passado ou aceitar seu destino, mesmo que isso tenha um preço alto. Lucas olhou em volta, as perguntas fervilhando em sua mente. Eles estavam no olho da tempestade. Perguntas se amontoavam sobre sacrifício, amor e verdade. Mas a resposta que realmente importava ainda não era revelada. O que cada um estava disposto a perder? E mais importante, quem conseguiria suportar o peso do passado enquanto o futuro os chamava? A sala parecia girar e um arrepio percorria a espinha de Lucas. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o que mais estava prestes a ser desvendado poderia mudar tudo de uma vez. No coração da tempestade, a dúvida espreitava. O que cada um realmente queria? O barulho da tempestade se intensificou, fazendo todos na sala prenderem a respiração. O mundo ao redor parecia desmoronar. Lucas olhou profundamente para Dona Edith, sem saber o que fazer ou o que dizer. Clara estava congelada, o olhar alternando entre sua avó e a figura sombria que havia revelado seu passado. Um sacrifício? Murmurei Lucas, enquanto a palavra ecoava em sua mente. Ele sabia que isso significava que a verdade estava a poucos passos de se revelar. Mas o que a mulher na sala significava para eles? Esse homem, você pode impedi-lo, Clara. Dona Edith insistiu, a voz tremendo. Ele nunca deveria ter voltado. O que ele quer é algo que pode destruir não só você, mas todos nós. E como faço isso? O que devo fazer? Clara perguntou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A certeza de que seu mundo estava prestes a desmoronar a dominava. Você precisa entender que a chave está dentro de você. A avó olhou nos olhos de Clara, como se tentasse transmitir uma força invisível. Esse amor proibido que guardamos é mais forte do que o tempo. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer pergunta, o artista elétrico fez seu movimento. Chegou a hora, ele soprou, seu olhar penetrante girando em cada um deles. A escolha de Clara é a única que pode libertá-los. Vocês não têm controle sobre isso. Carlos deu um passo à frente, a raiva pulsando em suas veias. Você não pode decidir o que fazemos. Ninguém aqui pediu por isso. Ele gritou, as palavras ressoando na sala. Talvez não, mas vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O artista rosnou e, com o movimento de suas mãos, a luz da sala piscou. Assim que a escuridão tomou conta, um grito cortou o silêncio. Um som agudo e ansioso fez todos se encolherem. E então, tudo explodiu em caos. Uma sombra alta surgiu na porta e um trovão estourou, ecoando como se o
próprio céu estivesse se desmoronando. Lucas virou-se abruptamente e seus olhos se arregalaram ao ver um homem que parecia um reflexo do passado. Ele olhou para a figura, os detalhes se formando na sua mente com a clareza de um flash. Era Miguel, o amante de Dona Edith. Vocês precisam de ajuda, Miguel disse, sua voz grave causando um frio na espinha de todos. A maldição é maior do que imaginam. É hora de confrontar a verdade. Lucas estava perplexo. Miguel era um espectro do passado, alguém que deveria estar enterrado nas lembranças da avó. E agora ele estava aqui, vivo e exigindo atenção. Como você está aqui? O que você quer? Lucas perguntou, sua voz falhando. Eu sou parte do que os prendeu e parte do que pode libertá-los. Mas, Clara, você deve decidir, respondeu Miguel, os olhos nos dela. O artista é mais poderoso do que você pode imaginar. E eu não sou seu inimigo. Ao contrário, sou seu protetor. O silêncio pesou novamente. As peças do quebra-cabeça estavam agora se movendo rapidamente. E Lucas sentia que a linha entre o verdadeiro e o falso estava se apagando. Decidir o quê? Clara estava confusa. Seu coração dispara. Você está me dizendo que posso parar isso? Sim, se você conseguir quebrar a corrente que nos liga, Miguel disse, dando um passo à frente. O ambiente estava elétrico e Lucas percebeu que o vínculo entre eles era mais forte do que qualquer um poderia ter imaginado. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor cortou o chão sob seus pés. Ninguém estava preparado para a cena que se desenrolaria a seguir. A luz piscou novamente e no próximo instante toda a sala foi banhada por um brilho radiante. Todos os rostos estavam voltados para Clara, que agora parecia estar se transformando. Algo estava mudando dentro dela, algo que não podiam compreender. Uma aura intensa a envolvia. Eu não sei como controlar isso, ela sussurrou, as mãos tremendo. O medo a consumia. Uma batalha interna entre a vontade de correr e o desejo de enfrentar seu destino. E como um raio de luz, um eco de poder irrompeu de Clara, fazendo todos fecharem os olhos. O assento em que estavam pareceu tremer, e então, como um grito poderoso, tudo despencou. Uma onda de energia percorreu a sala, um choque tão forte que ninguém pôde resistir. Ao abrir os olhos, a cena diante deles havia mudado radicalmente. Dona Edith estava caída no chão, como se a força de Clara a tivesse atingido. O artista recuou, chocado. Miguel olhou para Clara com espanto. Você liberou algo dentro de você. Ele parecia mais ansioso do que nunca. Agora, você precisa entender que o que vier a seguir vai exigir mais do que coragem. Você não só despertou uma herança antiga, mas também uma força que pode mudar tudo. A tensão à sua volta se tornava palpável. Lucas mal podia respirar. O que tinha acontecido? O que isso significava para todos eles? E ao olhar para Clara, ele percebeu que uma nova realidade havia se estabelecido. O peso de uma escolha enorme estava prestes a cair sobre eles. E agora? Lucas perguntou, a voz hesitante. Agora, vocês precisam enfrentar a verdade sobre quem realmente são. Miguel respondeu com um olhar que misturava temor e esperança. E a própria tempestade pode ser o menor dos seus problemas. O silêncio se instalou e o futuro, agora repleto de incertezas, ecoava como um grito ensurdecedor na mente de todos. O que mais estaria por vir? E como eles iriam lidar com o que acabaram de desencadear? O barulho da tempestade se intensificou, fazendo todos na sala prenderem a respiração.
O mundo ao redor parecia desmoronar. Lucas olhou profundamente para Dona Edith, sem saber o que fazer ou o que dizer. Clara estava congelada, o olhar alternando entre sua avó e a figura sombria que havia revelado seu passado. Um sacrifício, murmurou Lucas, enquanto a palavra ecoava em sua mente. Ele sabia que a verdade estava a poucos passos de se revelar. Mas o que a mulher na sala significava para eles? Esse homem, você pode impedi-lo, Clara, Dona Edith insistiu, a voz tremendo. Ele nunca deveria ter voltado. O que ele quer é algo que pode destruir não só você, mas todos nós. E como faço isso? O que devo fazer? Clara perguntou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A certeza de que seu mundo estava prestes a desmoronar a dominava. Você precisa entender que a chave está dentro de você. A avó olhou nos olhos de Clara, como se tentasse transmitir uma força invisível. Esse amor proibido que guardamos é mais forte do que o tempo. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer pergunta, o artista elétrico fez seu movimento. Chegou a hora! Ele soprou, seu olhar penetrante girando em cada um deles. A escolha de Clara é a única que pode libertá-los. Vocês não têm controle sobre isso. Carlos deu um passo à frente, a raiva pulsando em suas veias. Você não pode decidir o que fazemos. Ninguém aqui pediu por isso. Ele gritou, as palavras ressoando na sala. Talvez não, mas vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O artista rosnou e, com um movimento de suas mãos, a luz da sala piscou. Assim que a escuridão tomou conta, um grito cortou o silêncio. Um som agudo e ansioso fez todos se encolherem. E então, tudo explodiu em caos. Uma sombra alta surgiu na porta e um trovão estourou, ecoando como se o próprio céu estivesse se desmoronando. Lucas virou-se abruptamente e seus olhos se arregalaram ao ver um homem que parecia um reflexo do passado. Ele olhou para a figura, os detalhes se formando na sua mente com a clareza de um flash. Era Miguel, o amante de Dona Edith. Vocês precisam de ajuda, Miguel disse, sua voz grave causando um frio na espinha de todos. A maldição é maior do que imaginam. É hora de confrontar a verdade. Lucas estava perplexo. Miguel era o espectro do passado, alguém que deveria estar enterrado nas lembranças da avó. E agora ele estava aqui, vivo e exigindo atenção. Como você está aqui? O que você quer? Lucas perguntou, sua voz falhando. Eu sou parte do que os prendeu e parte do que pode libertá-los. Mas, Clara, você deve decidir, respondeu Miguel, o olho nos dela. O ambiente estava elétrico e Lucas percebeu que o vínculo entre eles era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor cortou o chão dos seus pés. Ninguém estava preparado para a cena que se desenrolaria a seguir. A luz piscou novamente e no próximo instante, toda a sala foi banhada por um brilho radiante. Todos os rostos estavam voltados para Clara, que agora parecia estar se transformando. Algo estava mudando dentro dela, algo que não podiam compreender. Uma aura intensa a envolvia. Eu não sei como controlar isso, ela sussurrou, as mãos tremendo. O medo a consumia. Uma batalha interna entre a vontade de correr e o desejo de enfrentar seu destino. E, como um raio de luz, um eco de poder irrompeu de Clara, fazendo todos fecharem os olhos. O assento em que estavam pareceu tremer. E então, com um grito poderoso, tudo despencou. Uma onda de energia percorreu a sala, um choque tão forte que ninguém pôde resistir.
Ao abrir os olhos, a cena diante deles havia mudado radicalmente. Dona Edith estava caída no chão, como se a força de Clara a tivesse atingido. O artista recuou, chocado. Miguel olhou para Clara com espanto. Você liberou algo dentro de você. Ele parecia mais ansioso do que nunca. Agora você precisa entender que o que vier a seguir vai exigir mais do que coragem. Você não só despertou uma herança antiga, mas também uma força que pode mudar tudo. A tensão ao seu redor se tornava palpável. Lucas mal podia respirar. O que tinha acontecido? O que isso significava para todos eles? E ao olhar para Clara, ele percebeu que uma nova realidade havia se estabelecido. O peso de uma escolha enorme estava prestes a cair sobre eles. E agora? Lucas perguntou, a voz hesitante. Agora, vocês precisam enfrentar a verdade sobre quem realmente são, Miguel respondeu, com um olhar que misturava temor e esperança. E a própria tempestade pode ser o menor dos seus problemas. Mas, no meio dessa tensão, algo inesperado aconteceu. Uma sombra do passado fez sua última revelação. Clara olhou para a figura de Miguel e, com uma expressão que misturava dor e compreensão, disse: Você não é Miguel. Você é meu pai. O impacto, como uma bomba, explodiu no ar. O grupo ficou congelado, com boca aberta. Tudo o que eles acreditavam até aquele momento começou a desmoronar. As palavras de Clara pulsavam na sala, como um eco ensurdecedor. O olhar chocado de Dona Edith agora refletia o horror de uma verdade enterrada. Lucas sentiu seu estômago revirar. Não pode ser. Eu sou filho de uma lenda! Clara gritou, a incredulidade preenchendo o espaço. Você é o amor da minha avó. Enquanto o mundo ao redor dele parecia girar em caos, Lucas percebeu que a base de tudo o que ele acreditava estava sendo apagada. O que mais estava guardado a respeito de sua família? E o que essa revelação significaria para seu futuro? Ele olhou para Clara e tudo parecia uma grande farsa. Eu não entendo nada! Carlos gritou, a frustração transbordando em sua voz. Vocês precisam me explicar isso agora. Mas uma nova onda de energia começou a se acumular e eles perceberam que a tempestade estava apenas começando. A verdadeira batalha estava prestes a ser desencadeada e a cada segundo que passava, novas verdades estavam prontas para serem desenterradas. O passado estava mais perto do que nunca e o que mais estava por vir deixava todos em dúvida. A sala estava em um silêncio pesado. Clara tinha acabado de revelar a verdade devastadora e Lucas estava paralisado. O que mais poderia acontecer? E olhou ao redor, buscando alguma resposta no rosto das pessoas. Mas a incredulidade deles refletia a sua própria. Dona Edith estava caída. E o artista a encarava como se toda a cena fosse um espetáculo dramático. Meu pai? Você é meu pai! Clara repetia, tentando processar a confusão como uma tempestade prestes a desabar. Lucas sentia um aperto no peito, como se tudo o que ele conhecia estivesse se desintegrando. Um riso baixo e sinistro ecoou ao redor deles. Rompendo a tensão, todos se viraram e a presença de uma terceira figura se fez notar. Quando Lucas focou, seus olhos se arregalaram. Era Aline, mas algo estava diferente. Havia uma aura escura sobre ela, como se a luz do ambiente estivesse sendo absorvida. Todos vocês são tão ingênuos! Ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos.
Vocês pensam que a verdade é uma libertação? Ah, como eu gostaria que fosse tão simples. O silêncio que se seguiu foi opressivo e carregado de expectativa. Do que você está falando, Aline? Lucas perguntou, a voz tremendo. Ele estava confuso, aterrado. O que você quer dizer? Você realmente não entende, Lucas, não é? Aline avançou, seus olhos brilhando com um brilho estranho. A verdade não é a única coisa que importa. O que vocês descobriram é apenas a ponta do iceberg. Ela se virou para Clara como uma serpente sedutora. E, querida, você não tem ideia. Você é mais do que uma chave. Você é a peça central de um jogo que foi desenhado muito antes de você nascer. E eu sou a guardiã desse jogo. A expressão dela mudou. De um sorriso traiçoeiro para um olhar cheio de desafio. Esse amante da sua avó, ele não quer apenas liberdade. Ele deseja destruir todos que não se submeterem. O choque percorreu a sala como um raio. Lucas sentiu o coração acelerar. Mas por quê? O que ele quer? Aline riu. É simples, Lucas. Amor, poder, controle. Ele se alimenta da dor e do sofrimento. E cada um de vocês é uma peça nesse tabuleiro. E eu sou quem controla o jogo. A sala pareceu se encolher ao redor deles. O ar ficou denso, como se estivessem submersos em água. Você está mentindo! Carlos gritou, incapaz de conter a fúria. Mentindo? Olhe ao seu redor. Aline apontou. A família de vocês carrega segredos que vão muito além do que sabem. O amor de Dona Edith não é algo a se celebrar. É um fardo que deve ser carregado, a sombra que sempre assombra. Nesse momento, Miguel tomou uma atitude. Chega, Aline! Pare com isso! Ele avançou e cada movimento parecia ressoar com força. Você não pode continuar por esse caminho. É hora de derrubar essa máscara. Você acha que pode me enfrentar? Aline rosnou e, do nada, uma onda de energia negra irrompeu dela, como um furacão em miniatura, puxando tudo ao seu redor. O chalé tremeu sob o impacto. Cuidado! Gritou Lucas, puxando Clara para mais perto. O ar apinhado estava impregnado com uma energia desconhecida. Uma sensação de perigo iminente. Então, no instante que pareceu uma eternidade, algo aconteceu. A linha entre as realidades começou a desmoronar. O mundo ao redor deles começou a distorcer como se houvesse um portal se abrindo, revelando eques de outros tempos, outros amores. Apenas a escuridão se via se movendo, tragando tudo. Não! O que você fez? Carlos gritou. Uma luz branca irrompeu, e no meio da confusão e do caos, Clara, com uma expressão de determinação, olhou para Aline. Você não vai nos controlar. Nós somos mais fortes do que você imagina. A sala explodiu em uma energia intensa. Mas antes que alguém pudesse compreender o que acontecia, um grito ecoou, mais terrível do que qualquer um imaginara. A própria estrutura do chalé gemeu sob a pressão e, com um tremor ensurdecedor, tudo escureceu. Quando as luzes voltaram, Lucas se viu sozinho em uma sala fria e vazia. O que tinha acontecido com Clara? E onde estavam todos? O abalo havia mudado tudo, e ele percebeu, de repente, que a verdadeira luta estava apenas começando. Ele não sabia se conseguiria encontrar Clara novamente. Mas a única certeza era que ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. E o que mais estava prestes a ser revelado?
O silêncio opressivo que tomou conta da sala fazia Lucas quase sentir a dor pulsando em seu peito. Ele estava sozinho, cercado pela escuridão e pelas verdades que eram reveladas a cada instante. Tinha a sensação de que tudo que acreditava ter certeza agora desmoronava como um castelo de cartas. Mas as palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Ela havia chamado Miguel de pai. Aquela revelação mudava tudo. Ele olhou ao redor, mas não havia como desfazer a confusão. O pavor era palpável. O que isso significava para o amor deles? Para a família? Uma necessidade desesperada de respostas o consumia. Clara! Ele chamou, mas não havia resposta. O que estava acontecendo? A linha do tempo parecia se romper e a sala começou a girar como um carrossel descontrolado. O ar enfurecido da tempestade lá fora parecia invadir o chalé, fazendo com que as paredes tremessem. E então, como um raio cortando o céu, um grito cortou o silêncio, ecoando como uma explosão. "Mãe!" A voz de Carly soou de maneira súbita. Ele estava paralisado, a expressão de choque tomando conta de seu rosto. O olhar dele estava fixo na porta. Enquanto Lucas tentava entender a cena diante de si, um colapso de luz e sombra se formou, e um portal se abriu no centro da sala, brilhando em tons de azul e dourado. Dentro daquela luminosidade, as silhuetas de figuras dançavam, como se fossem lembranças perdidas tentando escapar. Lucas apertou os olhos, tentando ver mais claramente, mas o medo o impedia de se mover. E então, algo absolutamente aterrador aconteceu. Uma figura familiar surgiu do portal. Aline. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado havia uma criança, uma menina com cabelos cacheados e olhos brilhantes. O coração de Lucas foi parar na garganta. Não, isso não pode ser. Olá, Lucas. Aline sorriu, mas havia uma frieza na expressão dela. Você não me reconhece, certo? Deveria. Somos mais conectados do que imagina. Você está fazendo o que aqui? Ele sentiu a raiva crescendo dentro de si. Aline se virou para a menina. Esta é a nossa filha, a filha de Clara. O silêncio foi ensurdecedor. Lucas olhou para Aline, depois para a criança. A mente dele parecia em frangalhos. O quê? Aline, você está mentindo? Por que você acha que tudo isso acontece? Você acha que a tempestade é apenas um capricho da natureza? O tom de Aline era sombrio. E Lucas sentiu um frio na espinha. Suas raízes vão muito além, meu amor. Clara e você são apenas peças de um tabuleiro maior. Nesse momento, a criança olhou para Lucas e sorriu com uma inocência que não combinava com o caos ao redor. Era uma expressão irônica, como se soubesse de segredos que os adultos não conseguiam entender. "Mãe, eu quero ir para casa", disse a menina, e as palavras dela cortaram o ambiente como uma faca. O que mais estava escondido? O que mais estava envolvido? "Essa não sou eu. Isso não pode ser real." Lucas gritou, a voz ecoando, enquanto ele sentia o mundo ao seu redor desmoronar. Você não pode simplesmente voltar agora e afirmar que tudo isso faz parte de uma verdade que desconhecemos. Carlos pulsou para a frente, seu rosto vermelho e cheio de fúria. Você usou Clara! Você a manipula, Aline! Ele estava furioso, mas havia medo na sua voz. Não é assim que as coisas funcionam, Carlos, ela respondeu com um sorriso enigmático. Todos nós fazemos parte de algo que nem sabemos explicar. Mas agora a verdadeira batalha se desenrola. E precisamos decidir. A chave está nas mãos dela.
Aline apontou para a criança e a atmosfera se eletrificou. A eletricidade no ar parecia carregar uma promessa sombria. Lucas sentiu todo o seu ser vibrar e os sussurros de uma verdade oculta se tornaram mais altos que as vozes. O chão tremeu e, em um momento angustiante, tudo se tornou um borrão. A tempestade lá fora rugia com força total e uma nova onda de energia tomou conta. Alguém estava prestes a tomar uma decisão e suas consequências ficariam para sempre. Claro, Clara! O que você escolheria? Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Ele olhou para a menina novamente e a certeza de que tudo que acreditava conhecer estava prestes a mudar. Estaria ele pronto para enfrentar a verdade? O passado e o futuro estavam prestes a colidir de uma maneira devastadora. E com isso, a única certeza era que nada ficaria igual. A sala tremia com a intensidade do confronto. Lucas olhou para Aline e para a criança ao seu lado, seu coração batendo forte. Ele precisava entender como ela podia afirmar que a pequena era sua filha. Aquela confusão estava além de qualquer realidade que ele pudesse ter imaginado. Cada informação nova era como um golpe, deixando suas emoções em frangalhos. Aline, você não pode simplesmente aparecer assim e... Lucas hesitou, o nó na garganta dificultando as palavras. E o que, Lucas? Dizer a verdade? Aline respondeu, seu sorriso revelando um lado sombrio. Ele precisava salvar Clara e descobrir o que tudo aquilo significava. Dona Edith começou a se levantar, esforçando-se para recuperar a compostura. Precisamos parar com isso. O que ela diz é verdade, mas nós ainda temos uma escolha. A voz da avó era serena, mas carregava um peso profundo de desespero. Escolha? Aline replicou com um sarcasmo. Escolher o sacrifício ou a liberdade? Crianças não escolhem, não é mesmo? O clima na sala se tornava insuportável. Lucas sentia como se o chão pudesse desmoronar a qualquer momento. A pequena, ao lado de Aline, olhava para ele com uma inocência que provocava uma angústia imensa. Mãe, eu quero ir para casa! A criança murmurou novamente e o coração de Lucas quase parou. Esta não é nossa casa! Clara apareceu de repente, surgindo do que parecia ser um refúgio da incerteza. Seus olhos estavam cheios de determinação. Não podemos deixar que ela nos controle. O olhar de Aline era um misto de surpresa e fúria. Clara, você não entende. O que está acontecendo é maior do que sua vontade. O espaço se encheu de tensão, como se um fechar de contas estivesse prestes a ocorrer. As energias conflitantes pulsavam por toda parte. Clara deu um passo à frente, firme. O que mais você esconde? O que mais será revelado hoje? Vocês são minha família. E já pagamos um preço alto demais. Aline respondeu, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Lucas podia sentir a força nas palavras dela. Ele se lembrava da infância dela. Falava sobre laços que antes não compreendia. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Cada um estava preso em seus próprios pensamentos. O que quer que estivesse prestes a acontecer exigiria decisão. Lucas olhou para Clara, o olhar dela ardendo com uma determinação que não poderia ser ignorada. Ele percebeu que não importa o quanto essa confusão estivesse arraigada, juntos eles eram mais fortes. Precisamos nos unir, ele exclamou. As palavras de Lucas quebraram a tensão.
todos pareciam olhar para ele, esperando uma direção, uma saída. Devemos seguir em frente, não importa o que isso signifique. Não vamos nos deixar dominar. A energia ao redor começou a mudar. Aline, mesmo irritada, parecia hesitar. A luz do portal começou a acalmar e a criança olhou para a mãe com doçura, buscando conforto. Mãe, temos que voltar para casa, ela repetiu pegando a mão de Clara. E então tudo começou a girar novamente. A realidade estava se retorcendo, como se estivesse tentando se acertar. As figuras na sombra se desfazendo, cada uma retornando ao seu lugar na memória coletiva. Antes de Lucas saber, Clara estendeu a mão para a menina e, num instante, a luz os absorveu. O som ensurdecedor da tempestade finalmente começou a acalmar e eles estavam juntos, Clara, Aline, a criança e Dona Edith. O rosto de Aline reluzia um novo entendimento, como se a ponte de seus laços familiares, embora ferida, estivesse começando a se curar. Você finalmente achou o caminho, Clara. Aline murmurou, um misto de raiva e carinho na voz. Mas, lembre-se, o que você escolher agora terá consequências. E nesse momento de clareza, a certeza da união deles se tornou evidente e a criança sorriu, como se soubesse que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. A luz se intensificou e Lucas fechou os olhos por um segundo, preocupado sobre o que viriam a ser os desdobramentos de todas aquelas decisões. O futuro ainda era uma incógnita, uma linha tênue entre o amor e a dor. No entanto, a esperança começava a brotar entre eles. Um feixe brilhante contra a escuridão que havia dominado suas vidas por tanto tempo. Mas mesmo com essa esperança, um eco permaneceu na mente de Lucas. Eles estavam prontos para o que viria a seguir? O que mais estava escondido nas sombras? E agora, meu amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz importa. E, por favor, compartilhe.